paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. É uma alegria nós estarmos aqui nesta noite para cultuarmos ao Senhor. Uma noitinha aí fria, de garoa, mas graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui para buscarmos mais uma vez a sua presença. É muito bom nós podemos estar na presença do Senhor, né? E que você que esteja em casa, você possa estar bem ligado com o Senhor, que você possa estar assim atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração, amém? Então eu gostaria que você que está em casa, os irmãos que estão aqui, abrissem em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Eu vou apenas ler 2 versículos, que é o versículo 9 e 10. João 10, 9 e 10. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então esse versículo 9 é um versículo evangelístico, né? Que nós fomos alcançados por ele. Nós entramos por essa porta, graças a Deus. Esta porta que é Jesus, amém? E nós podemos, né, entrar e sair por esta porta. Essa porta tem livre acesso para nós. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor. E mais ele diz aqui, logo no versículo 10, mas cuidado, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. O ladrão, irmãos, significa o inimigo, né? Nós aplicamos esta palavra, o ladrão, aqui descrito nesse capítulo, é o nosso inimigo. E ele veio para roubar, matar e destruir. Como tem feito aí fora, infelizmente, né? O mundo, nós estamos vendo estampado aí o que tem acontecido aí fora. Literalmente, ele tem roubado, matado e destruído. Mas este mercenário, esse ladrão, ele é descrito também como ele pode entrar no aprisco das ovelhas, né? Qual é o aprisco das ovelhas? A igreja do Senhor Jesus. E ele pode também matar, roubar e destruir, no sentido de destruir e roubar coisas em nós. Como ele pode destruir, ele pode roubar a nossa fé, ele pode roubar o nosso ânimo, ele pode roubar a nossa alegria, ele pode roubar a nossa persistência, a nossa lealdade, o nosso compromisso de servi-lo. Muitos estão sendo roubados na questão, né, que o inimigo ele lança muitos pratos à nossa frente. E muitos estão sendo roubados nisso. Estão frios espiritualmente, estão indiferentes espiritualmente. Isso também é roubar e destruir. Amém? Roubar, matar e destruir não significa apenas literalmente, mas espiritualmente. O inimigo, ele entra ao aprisco das ovelhas e semeia muitas coisas em nosso meio para nos tirar do foco, tirar a nossa atenção, tirar, né, a nossa visão, a nossa percepção das coisas espirituais. Então, eu trouxe essa palavra aqui nesta noite para nos trazer, né, uma exortação para que nós tenhamos cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado para nós não estarmos sendo roubados, né, saqueados, porque se nós permitirmos isso, né, nós seremos destruídos. Porque o inimigo, ele vai semeando a semente, né, da frieza, né, da indiferença, do comodismo, e ele vai tirando o nosso foco da presença de Deus. Então não deixe que o inimigo venha, né, roubar você da presença de Deus. Não deixe que o inimigo venha semear coisa na sua vida para tirar você do foco principal, que é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o bom pastor, aquele que tem dado a vida pelas suas ovelhas. Você crê que o Senhor tem dado a sua própria vida por você? Amém? O Senhor tem dado a vida por nós. Então, aliás, Ele deu
E Ele continua doando a si mesmo por nós, porque Ele nos ama, Ele tem nos exortado, Ele tem falado ao nosso coração. Então não permita, né? Esteja atento, peça discernimento ao Senhor, porque os dias se passam, né? Os tempos se passam, e o inimigo, ele não tem pressa para semear, né? Ele não tem pressa para roubar, para destruir. Ele vai fazendo isso de forma, né, progressiva em nossa vida. Então, fique atento. Amém, queridos? Fique atento ao Senhor. Esteja perceptível aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? O Senhor Jesus veio te dar vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria que você fechasse aí na sua casa os seus olhos, os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Vamos pedir para que o Senhor nos faça, né, discernir todas as coisas, para que possamos estar bem atentos, para que sejamos realmente focados na presença de Deus. Pai de amor, Deus de graça, de misericórdia, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa mais uma vez. Obrigado pelos meus irmãos que estão conosco aqui nesta noite, que saíram dos seus lares para buscar a presença de Deus, para estar aqui em comunhão conosco. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que não puderam vir, mas que estão em suas casas. Visita suas vidas nesta hora, que eles possam ter a sua mente, Senhor, focada, o seu coração focado na presença do Senhor, que toda mente esteja cativa em obediência ao Senhor e à sua palavra nesta noite, que não haja, Senhor, nenhum tipo de impedimento, que não haja, Senhor, nenhuma palavra, nenhuma semente roubada, Senhor, dos seus corações, mas que todos nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, visita-nos nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo. Toca nas vidas, toca nos lares, desperta-nos, ó Pai, desperta o Teu povo, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, que estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo tem falado à Tua igreja nesses dias. Nós oramos, Pai, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, glória a Deus. Vamos cantar 2 louvores ao Senhor.
pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias. Tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver em ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse próximo cântico que eu vou cantar diz que a nossa fé não deve estar firmada nas coisas que Deus pode fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós servimos a um Deus soberano. Nós servimos a um Deus maravilhoso. E nós servimos a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus e por aquilo que Ele é sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Ele é Deus, irmãos. Deus é Deus. E Ele pode todas as coisas. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer, não apenas com os lábios, mas de todo o nosso coração, de que Deus está no controle da nossa vida, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Porque dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer,
é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta se abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, cante você. Ele é Deus, fizer. Ele é Deus, se a porta se abrir. Ele é Deus, mas se fechar o quê? Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Que nós possamos crer assim e amar ao Senhor, amém, irmãos? Independente de toda e qualquer situação, porque nós passamos todos os dias situações contrárias e adversas, mas mesmo assim, que a nossa devoção e nosso amor seja intenso pelo Senhor, porque afinal, independente de todas as coisas, Ele continua sendo Deus em nossa vida, e Ele está comigo, e Ele está com você em todo o tempo, amém? Glória a Deus, amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta noite. A palavra com o pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão aqui presentes nesta noite, né? Estamos aos pouquinhos, estamos retomando aí os nossos cultos presenciais, né, irmãos? Aos pouquinhos estamos aí retomando os nossos cultos presenciais e nós vamos também... estamos aqui então com alguns irmãos, né? Não estamos em muitos irmãos aqui nesta noite, mas estamos aos poucos retomando os nossos cultos presenciais, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Muito bem, nós vamos ler um versículo aqui na palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, amém? Provérbios, capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, amém? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, os irmãos que estão aqui, né, que trouxeram sua oferta, podem ofertar agora. Os irmãos que também estão assistindo este culto online, pela internet, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? Então, vocês podem estar também semeando ao Senhor, né? A gente tem aí à disposição o número da conta corrente da igreja, que é no Banco Itaú, né? Você pode, então, usar essa conta da igreja para fazer a sua contribuição, tá bom? Está aí aparecendo para vocês, aí na tela, né? E qualquer dúvida pode entrar conosco, pode entrar em contato conosco, melhor dizendo, pelo número do WhatsApp que também está aí na sua tela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos, então, estar semeando, contribuindo na obra do Senhor, né? Vamos estar sendo participantes, amém, irmãos, desta obra. Vamos nos tornar aí
associados, né, dessa obra, para que o Senhor supra todas as necessidades da obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, nós vamos também já nesse momento ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis. Pedir então para os irmãos que estão aqui presentes abrirem, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós então estamos pregando uma série de mensagens baseadas na vida do profeta Elias, né? 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler aqui. 1 Reis, capítulo 18, amém? Nós vamos ler, gente, inicialmente, nós vamos ler o verso 17 e o verso 18, tá? 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18, amém? Glória a Deus. Amém. 1 Reis 18, versículos 17 e 18. Então diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Eu li o verso 18. Amém? Vamos orar, queridos, nesse momento? Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por este dia de quinta-feira, te agradecer, Senhor, ó Pai, também por esta semana que o Senhor está nos concedendo, nos proporcionando. E agora, Senhor, nós queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos que os irmãos têm, Senhor, honrado o Senhor com tais ofertas, com tais dízimos, seja aqui trazendo a oferta em dinheiro aqui na igreja, seja fazendo a transferência, o depósito bancário. Obrigado pelos irmãos, Pai, que têm sido maduros e responsáveis com a Tua obra, mesmo nesse tempo de pandemia, têm sido, Pai, responsáveis, têm mantido a Tua obra, têm tido a maturidade de saber e de entender que, apesar desse momento, a igreja segue, as despesas continuam, e o Teu povo tem também, então, feito esse propósito de honrar ao Senhor, de obedecer a Tua palavra e de semear na Tua obra. Abençoa essas vidas, abre portas, abre janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre a vida do Teu povo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Também agora estamos aqui diante da palavra de Deus, Senhor. Pedimos a Tua graça, eu peço a Tua graça sobre a minha vida, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, no meu coração, Pai. Me dá capacitação, Senhor, para transmitir esta palavra. Fala a muitos corações, seja ao vivo, seja depois. Fala aos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Então, nós estamos numa série de mensagens sobre a vida do profeta Elias. Já pregamos 3 mensagens desta série. Hoje nós vamos pregar a 4ª mensagem e o tema da nossa pregação nessa noite é o seguinte: tempos de apostasia, desafios e verdades, tá? Esse é o nosso tema, tempos de apostasia, desafios e verdades. Então, quem está acompanhando, né, a nossa série, já está informado que o contexto em que o profeta Elias exerceu o seu ministério foi um contexto em que havia, não é, apostasia, afastamento de Deus, ali em Israel, mais especificamente o Reino do Norte. Então o contexto era de pecado, o contexto era de rebeldia, o contexto era de idolatria, não é, de apostasia, e isso no reinado então do rei Acabe, o rei que estava reinando em Israel, Reino do Norte, capital Samaria. Na época era o rei Acabe, e o rei Acabe, ele era marido de uma mulher muito conhecida pela sua malignidade,
a Jezabel, né? Então, nesse contexto, gente, de apostasia, Elias, ele anuncia o juízo de Deus, então, sobre a nação de Israel. Qual era o juízo de Deus? Uma seca, né? Uma seca que durou 3 anos e meio, e que se abateu, então, sobre a nação de Israel. E aquela seca, gente, era, então, uma manifestação do juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre o seu rei, sobre a esposa do rei, em função da apostasia do povo, né? Mas nesse período de seca, imagine, né? Eu sempre gosto de falar para os irmãos imaginarem o que é ficar 3 anos e meio sem chuva. Imagine o que é 3 anos e meio sem chuva, né? Que caos que não ficou em Israel por causa de uma seca que durou 3 anos e meio. Mas nesse período de crise, a gente já até pregou sobre isso aqui, Deus sustentou o profeta Elias, não é? Primeiramente, Deus sustentou junto ao riacho de Querite, onde os corvos vinham lhe trazer pão e carne, e ele bebia das águas do riacho, e quando as águas do riacho se secaram, Deus mandou Elias para uma cidade chamada Sarepta, fora dos limites geográficos de Israel, em que uma viúva foi usada por Deus para sustentar a vida do profeta Elias. Então veja que Deus não está limitado por tempos de crise. Deus sustentou a vida do profeta Elias, mesmo diante daquela crise, era uma crise econômica, inclusive, né? Porque a seca gerou uma crise econômica muito grande ali na nação de Israel, e fome, e problemas de saúde, e tudo mais. Mas Deus sustentou o seu servo, e Ele está nos sustentando, e Ele vai nos sustentar também, nesse momento que a gente está vivendo aqui no nosso país, e em tantos outros países, né? Bom, irmãos, mas na semana passada, a gente falou, então, também, que depois desses acontecimentos, morreu, né, o filho daquela viúva que Deus estava usando para sustentar o profeta Elias, e Deus usa o profeta Elias poderosamente para ressuscitar o filho daquela viúva, ok? E aí, então, veja comigo aí o versículo, eu quero que você leia comigo, por gentileza, no capítulo 18, versículo 1, tá? Então, o capítulo 18 começa com a seguinte expressão: muito tempo depois, né? Muito tempo depois do que, né, gente? Situando aí. Muito tempo depois que a seca se iniciou, não é? Que Elias esteve no riacho de Querite, esteve em Sarepta, sendo sustentado por aquela viúva. Muito tempo depois, não é? Até na sequência do texto diz, no 3º ano, veja aí, no 3º ano. Então, entende-se que passaram-se 3 anos e meio, não é? Provavelmente, segundo alguns comentaristas, Elias deve ter ficado em torno de uns 6 meses ali, junto ao ribeiro de Querite. Depois ele deve ter ficado mais 3 anos em Sarepta, tá? Então, em torno de 3 anos e meio, o apóstolo Tiago, né, fala lá em sua carta que foram 3 anos e meio, esse período de seca. Então, passaram-se 3 anos e meio de seca, mas quando você lê aqui o contexto do capítulo 18, a gente não vai ler o capítulo todo hoje, a gente vai pregar 3 mensagens aqui no capítulo 18. Essa é a primeira das 3 aqui no capítulo 18. Mas você vai ver, pelo contexto aqui do capítulo 18, você vai perceber que o povo continuava nessa situação de apostasia, né? Passam-se 3 anos e meio de seca, mas o rei, Acabe, e o povo, com exceção de um pequeno remanescente, continuam em apostasia diante de Deus. O rei e o povo continuam em apostasia. E esse texto, então, do versículo 1 até o verso 19, que nós vamos estudar hoje, aqui do capítulo 18, esse texto, ele nos ensina, então, alguns desafios e algumas verdades para esses tempos de apostasia, tá?
que talvez a gente poderia fazer uma conexão com os nossos tempos, e nós estamos vivendo, e você vai entender à medida que a gente for expondo o texto, né? Nós estamos também vivendo, de certa forma, num tempo de apostasia, hoje, né? No nosso tempo, nos nossos dias, na nossa nação, em outras nações do mundo. Então, esse texto bíblico, ele nos ensina alguns desafios e algumas verdades para tempos de apostasia, ok? Primeiramente, eu quero, então, ler com você, vamos lá, agora sim, quero ler os 2 primeiros versículos. 1 Reis 18, versículos 1 e 2, diz o seguinte: muito tempo depois, note aí, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, verso 2, partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então, veja, irmãos, aí você tem o contexto, né? O verso 2 diz que a fome ainda era extrema na cidade de Samaria. A cidade de Samaria era a capital aqui do Reino do Norte, né? Mas o que é que nós vemos aqui, irmãos? A primeira verdade que nós temos aqui é que em tempos de apostasia nós precisamos aprender a discernir e a obedecer à voz de Deus, né? Em tempos de apostasia nós precisamos aprender a discernir e obedecer à voz de Deus. Veja que o texto diz que veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a palavra do Senhor a Elias. E o que foi que Deus falou para Elias? Deus falou para ele: vai, apresenta-te ao rei Acabe, porque eu vou dar chuva à terra. Então, essa seca iria cessar. Então, Deus fala com Elias: vai se apresentar ao rei Acabe, que essa seca vai acabar, não é? E aí o versículo 2 diz que Elias, então, fez o que Deus havia mandado ele fazer. Ele partiu e foi se apresentar ao rei Acabe. Então, nós vemos aqui isso, né, gente? É interessante você observar, né, que Elias, ele tinha desenvolvido uma comunhão tal com o Senhor, que ele tinha aprendido a discernir quando Deus falava com ele, né? Então, Deus falou com ele: ó, está na hora, agora está na hora de você se apresentar ao rei Acabe novamente, porque eu vou dar chuva sobre a terra. E Elias tem esse discernimento, ele ouve a voz de Deus, ele aprendeu, né, através da sua comunhão com Deus, ele aprendeu a ter esse discernimento de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus, não é? E ele não só ouvia a voz de Deus, né, mas ele obedecia, porque o verso 2 diz que ele foi e ele se apresentou, então, para falar com o rei Acabe. Amém? Então, fica a pergunta para nós, né? Será que nós temos aprendido, né, a discernir, nós temos aprendido a obedecer a voz de Deus? Nós sabemos discernir quando Deus está falando conosco, quando Deus está dando uma direção para nós? Será que nós temos aprendido isso? E mais do que ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, temos obedecido aquilo que Ele tem nos pedido? Muito bem, vamos seguir aqui, verso 3. Verso 3 diz assim: Acabe, o rei, né? O rei apóstata, o rei ímpio aqui, Acabe, chamou a Obadias, irmãos. E tudo indica que esse Obadias que aparece aqui na história não é o profeta. Alguns dizem que talvez seja, mas é muito improvável que esse Obadias seja o profeta que escreveu o livro de Obadias, né? Mas, enfim, é um personagem interessante aqui que aparece no texto. Acabe, o rei, mandou chamar a Obadias, o mordomo. Então, veja que esse Obadias, ele era mordomo do rei Acabe. Ele tinha uma posição ali importante, dentro do palácio, né, do rei Acabe. Aí, abre-se um parênteses aqui no verso 3, que diz o seguinte: Obadias temia muito ao Senhor. Ou seja, ele era um homem temente a Deus. Verso 4, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor,
Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então, note, irmãos, aí para você, né, para quem talvez não esteja se lembrando do contexto aqui, esse versículo dá um contexto aqui. Veja como era a mulher do rei Acabe, né? Olha quem era essa mulher. Ela exterminava os profetas do Senhor, ela mandava matar. Profeta do Deus Altíssimo, do Senhor Jeová, ela mandava matar. Mas ela trouxe para dentro de Israel o culto a Baal, né? O culto ao Deus cananeu Baal, uma divindade pagã, porque a Jezabel ela não era parte do povo de Israel, né? Foi um casamento ali arranjado, né? Um casamento político. Então Acabe se casou com uma mulher de um outro país, de um outro reino, com outra cultura, com outra fé, né? A fé nesse Deus pagão, Baal. Então essa mulher aqui, ela não só trouxe o culto a Baal para dentro do território de Israel, como ela matava os profetas do Senhor, né? Ela matava os profetas do Senhor. E esse Obadias, o texto diz, esse mordomo do rei Acabe, diz que ele temia muito ao Senhor, e a prova disso é que ele tomou 100 profetas, isso ele fez sem o rei saber. Ele era mordomo do rei, veja, ele arriscou a vida, preste atenção, Obadias arriscou a própria vida. Ele pegou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna, 50 em outra caverna, e ele sustentou esses profetas com pão e água, durante um período, arriscando a própria vida, porque se o rei Acabe ficasse sabendo que Obadias estava fazendo isso aqui, ele ia morrer, o Obadias ia ser morto, né? O rei ia mandar matá-lo. Mas ele se arriscou. E isso, o texto bíblico diz que ele fez isso porque ele temia o Senhor, né, gente? Então, a segunda verdade que eu quero tirar aqui do texto hoje, para nós pensarmos e refletirmos, é a seguinte: em tempos de apostasia, irmãos, é possível conservar a piedade, mesmo em um ambiente completamente pagão, né? Porque Obadias estava numa corte pagã. Ele servia um rei que tinha se tornado pagão. Ele servia dentro de um palácio onde havia uma rainha pagã, que estava matando os profetas do Senhor, que estava introduzindo um culto estranho dentro ali da nação de Israel, né? Mas ainda assim, Obadias conservou a piedade dele, conservou a fé nele em Deus, conservou o temor a Deus. Então, essa é uma verdade que a gente aprende aqui. Em tempos de apostasia, é possível conservar a piedade, mesmo em um ambiente totalmente corrompido, totalmente apóstata, totalmente pagão, não é? Veja que ele temia a Deus, como diz o texto, ele protegeu e alimentou 100 profetas do Senhor, o Obadias. Depois a gente vai ter um momento aqui que a gente vai ler. Vamos ler já o verso 7, olha, tem um acontecimento aqui. Vamos pegar do verso 5, gente, para a gente pegar na sequência aqui. O verso 5 diz assim: disse Acabe, o rei, disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias saiu sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Então veja, irmãos, o que está acontecendo aqui? O rei Acabe chama o Obadias, que era mordomo dele, para quê? Para que um fosse para um lado, o rei ia para um lado, o Obadias ia para o outro. Eles iam procurar o quê? Eles iam procurar alguma fonte de água ou alguma erva, para quê? Para alimentar os cavalos,
do rei Acabe, e os mulos, como diz o texto aí. Eu já vou falar disso já já, segura aí. E aí, cada um foi para um lado. E quando Obadias, então, estava nesse percurso, ele encontrou o profeta Elias. Ele encontra o profeta Elias. E o texto diz aqui no verso 7, que reconhecendo o profeta Elias, ele prostrou-se, né, com o rosto em terra, e perguntou, és tu, meu senhor Elias? És tu? Porque Elias esteve 3 anos e meio desaparecido. Elias esteve como que escondido 3 anos e meio, porque o rei Acabe queria achá-lo, queria matá-lo. O rei Acabe achava que o culpado pela seca era o profeta Elias. Então ele queria achar Elias, ele queria matar Elias. Não é? Bom, mas eu quero destacar aqui o quê? A forma reverente com que Obadias cumprimenta o profeta Elias quando ele o acha, né? Quando ele o encontra. Então, isso tudo, né? O fato dele temer a Deus, o fato dele alimentar os profetas e não é? Proteger os 100 profetas do Senhor, para que Jezabel não os matasse, a reverência que ele teve ao encontrar o profeta Elias, tudo isso mostra que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, né? E cuidar, irmãos, eu entendo que há até um princípio aqui, né? Cuidar e honrar os verdadeiros profetas de Deus é uma forma de demonstrar temor ao Senhor, né? Esse Obadias, ele cuidou dos profetas, ele honrou o profeta Elias, né? Então, cuidar e honrar os verdadeiros profetas de Deus é uma forma de demonstrar temor ao Senhor. E aí eu quero citar aqui um comentário de um escritor chamado Scrooge, que ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: quem, depois disto, pode dizer que lhe é impossível ter uma vida cristã no meio onde vive, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, é impossível ser cristão onde eu vivo. Pastor, o senhor não imagina, a empresa onde eu trabalho, não dá para ser honesto lá, não dá para ser íntegro lá, não dá. O senhor não sabe o meio em que eu vivo, é um meio corrupto, é um meio imoral, não dá para se manter puro nesse lugar. Mas, irmão, o que eu estou falando aqui? Que em tempos de apostasia é possível conservar a piedade, mesmo em um ambiente completamente pagão, como Obadias fez. Obadias, ele manteve a piedade ali naquele ambiente. Então, quem depois disto pode dizer que é impossível ter uma vida cristã no meio onde você vive? E esse comentarista diz, os lírios podem florescer na lama, irmãos. Interessante isso, né? Os lírios florescem na lama, não é? Moisés floresceu na corte do Egito, Daniel floresceu na corte da Babilônia, e Obadias floresceu na corte de Acabe, sem se esquecer de José, que floresceu também na corte do Egito, ambientes pagãos, mas foram homens íntegros, homens retos, homens tementes a Deus, que não se deixaram contaminar por aquele ambiente pagão, né? Então, é possível, irmãos. Não vamos parar de dar desculpas, né? Muitas vezes, muitos cristãos dão desculpas para se deixar levar por procedimentos incorretos, por práticas erradas, corruptas. Por quê? Porque dizem, é impossível não se contaminar nesse ambiente. Mas a Bíblia tem vários homens, eu citei alguns aqui, que são verdadeiros lírios que floresceram no meio da lama, não é? Porque é possível conservar a piedade mesmo em um ambiente completamente apóstata, né? Vamos lá. Outra coisa, a terceira verdade que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte: em tempos de apostasia, Deus sempre conserva um remanescente fiel a Ele, irmãos. Veja que a apostasia, ela estava quase generalizada, a não ser por quem? A não ser por Elias, né? A não ser por Obadias, a não ser pelos 100 profetas que ele escondeu, que também eram homens fiéis,
E a não ser pelos 7.000, né? Porque se você virar uma página aí no versículo, capítulo 19, vire uma página aí na sua Bíblia, capítulo 19, versículo 18, Deus falou para o profeta Elias, num outro contexto, que a gente vai chegar lá. Deus falou para o profeta Elias o quê? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então veja, está aí, não é? Vamos imaginar que esses 100 aí estavam entre esses 7.000. Então Deus falou em um momento posterior para Elias, que havia 7.000 que não tinham sido prostrados. Aliás, Elias ele imaginava que ele era o único, um dos únicos que não tinham se prostrado a Baal. Mas Deus falou para ele, não senhor, existem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Por quê? Porque em tempos de apostasia, Deus sempre conserva um remanescente fiel a Ele. Agora a pergunta é, né, irmãos, nos nossos dias, nesse contexto também de afastamento de Deus, de frieza espiritual, de pecado, de rebeldia, nós temos feito parte desse remanescente fiel nos nossos dias? Será que nós somos contados entre esse remanescente? Não é? Se Deus desse a lista aí, né? Se saísse a lista dos remanescentes fiéis, aí, irmão Carlinhos, será que o nosso nome ia estar nessa lista? Essa que é a questão que nós temos que pensar, não é? Se fazemos parte, porque mesmo em tempos de apostasia, Deus sempre conserva o seu remanescente fiel. Vamos seguir aqui, agora o verso 5 e 6, nós já lemos, vou já direto aqui para a verdade que a gente aprende aqui. Irmãos, é muito interessante isso aqui, não é? Lembra-se do que aconteceu aqui? O rei Acabe pediu para Obadias ir com ele, fazer o que mesmo, que a gente falou agora há pouco? Cada um ia para um lado, eles iam ver se iam encontrar fontes de água e ervas para que os cavalos e os mulos não morressem. Então aqui, gente, o princípio aqui, a verdade aqui é a seguinte, em tempos de apostasia, os valores se invertem totalmente. Totalmente. Exemplo aqui, nesse contexto, a vida de animais passa a ter maior valor do que a vida de seres humanos. Não é? E, por favor, já vou deixar claro, não estou dizendo que os animais, as vidas dos animais não sejam preciosas. Mas entre a vida de um animal e a vida de um ser humano, a vida de um ser humano é mais preciosa. Porque Deus criou os seres humanos à imagem e semelhança de Deus. E não os animais, não é verdade? Então, veja, em tempo de apostasia, os valores se invertem totalmente, porque a vida de animais, aqui nesse caso, né? Veja, hoje também se aplica essa questão aqui, mas aplica-se a muitas outras questões, né? O exemplo aqui do texto é que a vida de animais passa a ter maior valor do que a vida de seres humanos. Acabe estava mais preocupado com a sobrevivência de seus muitos cavalos e mulos do que com a sobrevivência dos seus súditos. E eu estava lendo um comentário do Charles Heary, que é o comentarista da Bíblia Anotada, ele diz lá o seguinte, abre aspas, sabemos por fontes seculares que Acabe deve ter possuído vários milhares de cavalos. Né? Então, fontes seculares apontam o fato de que Acabe tinha milhares de cavalos. Então, ele estava tentando ali, de qualquer maneira, manter a vida daqueles animais, enquanto ele não se preocupava com a vida dos seus súditos. E aí, irmãos, veja só, não é? Eu vou aqui repetir mais uma vez, não que a vida dos animais não seja importante, tá? Mas, no entanto, a vida de um ser humano vale mais que a vida de um animal. E aí me veio na minha mente hoje uma situação, e eu comecei a pesquisar na internet, e eu achei lá, preste atenção nisso aqui, gente. Depois, se você quiser, eu vou dar aqui o endereço, né? Artigo, o título do artigo, Projeto Matar e Projeto Tamar. Todo mundo conhece o Projeto Tamar, eu já estive lá no Projeto Tamar,
em Ubatuba, estive no projeto Tamar uma vez lá em Salvador, que é o das tartaruguinhas, né? Então, o título do artigo que eu achei está no site da OAB de São Paulo. Tá? O nome do artigo é Projeto Matar e Projeto Tamar, o aborto, de autoria de Cícero Harada, procurador do Estado de São Paulo, conselheiro e presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia da OAB de São Paulo. Sabe o que ele escreveu? Eu vou ler só uma frase do artigo dele aqui, depois você pode procurar lá, você vai encontrar. Ele escreve o seguinte: se alguém destruir algum desses ninhos das tartarugas, ou apenas um único ovo de tartaruga, sim, ele ainda escreve, ele escreve do jeito que eu estou lendo aqui, sim, umzinho só, comete crime contra a fauna, espécie de crime contra o meio ambiente, lei número 9.605/93. Já na Câmara dos Deputados, tramita o importante projeto de lei número 1135/91, que pretende legalizar o aborto do nascituro, em qualquer fase até o nascimento. Ponto. Sim, vírgula, até o nascimento, diz ele. E é o que a gente viu, me parece, né, acontecer agora na França, onde o aborto foi permitido até o 9º mês de gravidez. Então, irmãos, veja qual que é a verdade que a gente está dizendo aqui. Em tempos de apostasia, os valores se invertem totalmente. Os valores se invertem. Se você matar um ovinho de tartaruga, irmão Valdir, o senhor vai para a cadeia. Mas se uma pessoa tirar uma criança de 9 meses do ventre, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não é crime. Os valores se invertem em tempos de apostasia, não é? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, gente, vou enunciar aqui a quinta verdade dessa mensagem nessa noite, não é? A quinta verdade é a seguinte: em tempos de apostasia, mesmo as pessoas piedosas podem enfrentar um conflito entre a fidelidade e o receio. Eu vou explicar. Tá? Mesmo pessoas piedosas, e aqui eu vou falar do profeta, eu vou falar do Obadias, o mordomo do rei, tá? Mesmo pessoas piedosas podem enfrentar um conflito entre a fidelidade e o receio. Tá? Essa expressão, eu estou pegando de um comentarista, o Scrooge, ele usa essa expressão, conflito entre a fidelidade e o receio. Por quê? Vamos ver aqui no texto, verso 8. 1 Reis 18, verso 8. Note aí. Então, Obadias encontrou Elias, conforme nós já havíamos dito há pouco. Verso 8. Respondeu-lhe Elias, sou eu. Obadias tinha perguntado, és tu, meu senhor Elias? Verso 8. Sou eu. Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Porém, o Obadias disse o seguinte: em que pequei para que entregues, melhor dizendo, teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Por que ele está falando isso aqui, irmãos? Por que o Obadias falou isso para o profeta Elias? O profeta Elias falou, fala para o rei Acabe que eu preciso falar com ele. E o Obadias falou assim, você está querendo que o rei me mate? Por quê? Porque o Obadias, ele tinha um receio, um certo temor, de falar para o rei Acabe, que o Elias queria falar com ele, e nesse meio tempo, Deus arrebatar Elias. Como de fato a gente sabe que Elias foi arrebatado, né? A gente sabe disso, né? E o Obadias aqui, esse mordomo do rei, um homem temente a Deus, ele tinha medo que nesse meio tempo, a gente vai ler aqui, você vai ver,
Porque o que acontece? Se Obadias chegasse para Acabe e falasse, Elias quer falar com você. Aí o rei fosse procurar o Elias no lugar marcado e não achasse, ia sobrar para quem? Para Obadias. Inclusive ia cair sobre Obadias a suspeita de que ele estava ajudando Elias a se esconder. Não é? Então ele ficou receoso, o Obadias ficou receoso. Olha o verso 10, vamos lá, verso 10. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, é o Obadias que está falando, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles, aqui não está Elias, Acabe fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, verso 11, vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser, verso 12, que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Ele reafirma aqui o temor dele a Deus, desde a juventude dele. Né? Verso 13. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora, verso 14, tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Verso 15, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Verso 16, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Tá? Então, gente, veja que ele ficou muito receoso aqui, acho que deu para vocês entenderem, ele ficou muito receoso. Aí até que Elias falou, pode falar que eu não vou ser arrebatado hoje, pode falar que hoje eu vou encontrar o rei Acabe, hoje nós vamos nos encontrar, não precisa ter medo, você não vai morrer não. Não é? E aí então, o Obadias foi lá e avisou o rei Acabe. Mas gente, veja aqui, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Não é? Esse autor, comentarista, esse Scrooge, ele diz assim, esta história aqui que eu acabei de ler, relata um conflito entre a fidelidade e o receio. Um conflito em que todos nós estamos empenhados. Qual dos dois prevalecerá? É a pergunta. Irmãos, todos nós vivemos esse conflito. Obadias era um homem temente ao Senhor, mas ele ficou num conflito de ser fiel, mas com o receio de repente, ser morto pelo rei Acabe. É um conflito. Não é? Todos nós. Né? Nós queremos ser fiéis às missões confiadas pelo Senhor a nós. Mas temos os nossos receios, temos os nossos medos, temos as nossas inseguranças. Quem não os tem? Assim como Obadias, aqui nesse texto. Quem não tem, gente? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho. Quando eu penso nas missões que Deus tem me dado, né? Ou até que Deus pode vir a me dar no futuro, dá aquele friozinho na barriga, né? A gente fica ali muitas vezes naquele conflito entre ser fiel a Deus e cumprir a missão e o receio, porque a gente sabe que cumprir, né, as missões que Deus nos dá, tem um preço a pagar também, né, irmãos? Há um preço a ser pago, então a gente fica naquele conflito, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, né? Eu até falo para ela às vezes uma frase, parece contraditória, né? Mas eu diria que ela não é contraditória, ela é paradoxal, mas eu digo assim, tem hora que eu quero e não quero. Eu quero e ao mesmo tempo eu não quero. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero cumprir o propósito de Deus, mas ao mesmo tempo eu não quero. Né? Aquela parte
que tem medo, que tem receio, que tem insegurança, que sabe que o preço a pagar é muito alto. Essa parte não quer. Então, gente, isso é uma coisa que é normal, né? Em qualquer pessoa, não é? É importante que a gente entenda isso, né? Em tempos de apostasia, mesmo pessoas piedosas podem enfrentar um conflito entre a fidelidade e o receio. Então, vençamos os receios, escolhamos a fidelidade e cumpramos a missão com a ajuda de Deus, amém? Vamos seguir aqui agora, verso 17, estamos já chegando aí no final, verso 17. Bom, aí se dá o encontro, né? Fazia 3 anos e meio que eles não se viam. A última vez que Acabe tinha... Olha, eu diria a primeira e última vez, provavelmente. Porque a última vez que o rei Acabe tinha visto Elias, provavelmente também tinha sido a primeira que ele tinha visto o profeta Elias. A primeira e última vez fazia 3 anos e meio. Quando Elias apareceu diante de Acabe e falou, ó, não chove mais em Israel, enquanto eu não disser que vai chover de novo. E passam-se 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Acabe está atrás de Elias, para matá-lo. Veja aí que o próprio Obadias falou para Elias, não houve nação, não houve reino, que ele não foi atrás de você, perguntar de você, e fazia o pessoal jurar que não sabia onde você estava. O rei Acabe estava desesperado atrás do Elias esses 3 anos e meio. Não é? E aqui então, gente, veja, o verso 17, quando eles se encontram, né, quando se dá o encontro depois de 3 anos e meio, como que foi a saudação do rei Acabe para Elias? Verso 17, vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. olha o cumprimento do rei Acabe, o ímpio rei Acabe. És tu, ó perturbador de Israel. E aqui a gente tem o 6º princípio, irmãos, de 7 no total. O 6º princípio é o seguinte, preste atenção aqui, que agora que a mensagem está ficando melhor ainda, né? Já estava boa, vai ficar melhor ainda. Em tempos de apostasia, os verdadeiros responsáveis pelo caos querem culpar alguém, especialmente aqueles que buscam manter-se fiéis ao Senhor. Vou repetir, preste atenção. Em tempos de apostasia, os verdadeiros responsáveis pelo caos querem culpar alguém, especialmente aqueles que buscam manter-se fiéis ao Senhor. Não é? Acabe acusou Elias de ser o perturbador de Israel, quando ele e a esposa dele eram os verdadeiros responsáveis pelo caos na nação. E aqui, irmãos, hoje eu vou fazer um link com os dias de hoje, não é? Os dias de hoje. Eu não vou citar nome de político aqui, não é? Mas nós temos hoje um embate ideológico muito grande, no nosso país e em outros países também. E nesse embate ideológico, nós temos um grupo, né, mais à esquerda, chamado de progressistas, que eles querem culpar Deus, querem culpar a família tradicional, querem culpar os valores judaico-cristãos como responsáveis pelos problemas sociais que nós vivemos. Alguma semelhança com aqueles dias? Olha que em tempos de apostasia, os verdadeiros responsáveis querem culpar alguém, especialmente aqueles que buscam se manter fiéis ao Senhor. Então, o culpado do caos na nossa sociedade, para os progressistas, são aqueles que falam de Deus, são aqueles que creem em Deus, são aqueles que defendem a família tradicional, composto de homem, mulher e filhos. São aqueles que querem desconstruir, né, os valores judaico-cristãos, ou seja, os princípios bíblicos vétero e neotestamentários, não é? Estão apontando
a nós, vamos dizer assim, né? Como os responsáveis. O mundo está do jeito que está por causa desse negócio de Deus, de família, de homem, de mulher, né, esses valores bíblicos, esses princípios bíblicos. Isso é que estraga a sociedade para essas pessoas. Há muitos anos, estas pessoas estão trabalhando firmemente para desconstruir a fé em Deus, para desconstruir, não é, a fé em Deus, para deturpar o entendimento bíblico sobre a sexualidade, não é, para desconstruir os valores revelados nas Escrituras. Estão fazendo a cabeça de muitos jovens, inclusive de famílias cristãs, cujos pais não estão percebendo. Já temos vários testemunhos aí nas redes sociais de pais cristãos, dizendo, eu perdi o meu filho para essa ideologia progressista. Eu perdi o meu filho. Não é? Ficou com a cabeça totalmente mudada, virada. Então, veja, irmãos, com a omissão da igreja, que também existe o problema da omissão da igreja. Com a omissão da igreja, estes progressistas, não é, são os verdadeiros responsáveis pelo caos moral e espiritual, que termina afetando outras áreas da sociedade. Não é? São responsáveis pelo caos moral e espiritual, mas que afeta outras áreas da sociedade também, mas, para eles, o culpado somos nós. Em tempos de apostasia, os verdadeiros responsáveis pelo caos querem culpar alguém, especialmente aqueles que buscam manter-se fiéis ao Senhor. E por último, verso 18 e 19, diz assim, respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, né, os ídolos. Agora, pois, verso 19, manda ajuntar a mim todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então, gente, veja, última verdade aqui, em tempos de apostasia, né? O que ocorre, ou o que deve ocorrer. Em tempos de apostasia, os verdadeiros homens, porque tem os falsos também, né? Os verdadeiros homens e mulheres de Deus devem se posicionar corajosamente contra os desvios de conduta da sociedade e contra os desvios doutrinários no seio do povo de Deus. Irmãos, o profeta Elias, ele é caracterizado por ser um homem, um profeta, que ele não falava para agradar aos homens, ele falava para agradar a Deus. E aqui, veja, qual foi a resposta dele? Quando Acabe falou, és tu, ó perturbador de Israel, o que ele disse? Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, não é? Talvez até colocou o dedo em riste assim, né, irmão Carlinhos? Talvez. Tu, e quem mais? Tu e a casa de teu pai. Ou seja, ele teve a coragem de denunciar cara a cara os pecados do rei e dos seus antecessores, dos antecessores do rei Acabe. Eles eram os responsáveis, os verdadeiros responsáveis por Israel estar naquela situação. E, irmãos, Elias aqui, é interessante a história de Elias, porque a igreja de hoje precisa se inspirar no profeta Elias. A igreja hoje deve ser uma voz profética e denunciar os pecados dos que estão investidos de autoridade, dos que estão abusando do poder para o seu próprio benefício pessoal. Veja que Elias, ele encarava e trazia uma proclamação profética para o rei. Era o rei que ele encarava. E a igreja deve ser essa voz profética para denunciar os pecados,
dos que estão investidos de autoridade, dos que estão abusando do poder para o seu benefício pessoal. Esse é um papel da igreja, ser uma voz profética, né, na sociedade, no seu contexto. Não é? Mas para isso também a igreja precisa estar com, não é, uma vida reta diante do Senhor, ser sal e luz. Não é? E olha, o que é que o profeta diz ainda para o rei? Ele diz assim: por quê? Por que que você e a casa do teu pai tem perturbado a Israel? Verso 18. Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Vocês deixaram a palavra de Deus e seguiram ídolos. Né? E a exemplo de Acabe naqueles dias, irmãos. Hoje, muitos líderes, inclusive cristãos, e muitos crentes, né, têm deixado também o mandamento do Senhor, têm deixado a palavra do Senhor, têm relegado a palavra do Senhor a segundo plano, e se entregado a algum tipo de idolatria. Porque você sabe, né, a gente já falou diversas vezes, idolatria não é apenas, não é, adorar uma imagem de escultura. Não é? Existem outras formas de idolatria, e muitas vezes o povo chamado povo de Deus tem se prostrado a outros ídolos. Não é? Existem, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida de uma pessoa se torna um ídolo. Não é? E tem acontecido, como acontecia aqui, tem acontecido hoje. Não é? Mas o que Elias faz aqui? Ele manda reunir o povo, né? O verso 19 aí, ele manda reunir o povo. Ele manda reunir os profetas de Baal, que eram 450, mais os profetas do poste ídolo, que era uma outra divindade ligada a Baal, eram mais 400, então eram 850 profetas falsos. Né? E então, ele manda reunir não só o povo, como os profetas falsos, no Monte Carmelo, para um confronto. A gente vai falar sobre esse confronto na semana que vem, permitindo Deus. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo isso, que ele manda reunir o povo e os profetas de Baal e do poste ídolo, no Monte Carmelo, para um confronto. E aqui tem uma aplicação para nós. Elias aqui, de alguma maneira, representa a igreja do Senhor. A igreja não pode se omitir de confrontar os falsos profetas. Aqui ele ia confrontar. No Monte Carmelo, os falsos profetas iam ser confrontados face a face. E a igreja não pode se omitir, irmãos, hoje, de confrontar os falsos profetas que tanto estrago têm feito no meio do povo de Deus. E o Novo Testamento contém muitos textos, não temos tempo para falar aqui, denunciando e confrontando os falsos mestres. O apóstolo Paulo fez isso, né? Os outros apóstolos que escreveram suas epístolas fizeram isso, escreveram denunciando e confrontando os falsos mestres. E nós não podemos ter medo e se intimidar diante dos falsos mestres, dos falsos profetas, que estão aí deturpando a sã doutrina, que estão confundindo a cabeça do povo de Deus. E outra coisa também, a igreja não pode se omitir também de se posicionar sobre questões como aborto, homossexualismo, ideologia de gênero, entre outras. Né? Aqui, veja, não se trata, que fique claro, hein, que não se trata de um confronto de violência física, tá? Estou dizendo aqui que a igreja tem que sair com paus e pedras, não. Mas é um confronto de natureza ideológica, né? É um confronto de ideias no campo ideológico, do qual a igreja não pode se omitir, né? Sempre falando do amor de Deus, da graça de Deus, mas estabelecendo os princípios e os valores de Deus para nós. Então eu termino essa mensagem, se a Simone quiser vir para cá já, eu termino essa mensagem lendo mais uma vez para vocês o enunciado desse último tópico aqui. Em tempos de apostasia, os verdadeiros homens e mulheres de Deus devem se posicionar corajosamente
contra os desvios de conduta da sociedade e também contra os desvios doutrinários no seio do povo de Deus, como o profeta Elias fez aqui. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos então pedir para o pessoal que está aqui presencialmente se colocar de pé, amém? Vamos louvar a Deus. Simone vai cantar um louvor aqui. Louve ao Senhor. Cadê o baterista? Não vai vir tocar, baterista? Vem aqui. Não vai? Então tá bom. Então a pastora vai cantar. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, queridos, nessa noite? Eu vou pedir para o nosso irmão Danilo vir aqui fazer essa oração hoje, né? Vem cá, irmão, tira a máscara aí, né?
todo mundo de máscara. Irmão Danilo, que é líder aqui do Ministério de Obreiros, presbítero em experiência da nossa igreja, vai estar então orando. Ore conosco, irmão. Não se distrai nesse momento. Vamos orar. Amém? Amém. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, por estarmos aqui, Senhor, em comunhão, mesmo neste momento, Senhor, de pandemia. Nós te louvamos, ó Pai, pelas vidas também que estão nas suas casas, ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela foi ministrada, ela falou aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa ministrar, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, individualmente. Senhor, que a tua palavra, Senhor, que nos confronta, a tua palavra, Senhor, que trata conosco, Senhor, ó Pai, ela possa ficar guardada nos nossos corações, que ela possa encontrar, ó Pai, solos férteis, Senhor, para que ela venha, Senhor, germinar, para que ela venha dar frutos. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, pela tua igreja, Senhor, Senhor, para que a tua igreja seja despertada, Senhor, Senhor, para que possa, Senhor, lutar, ó Pai, contra essas ideologias, ó Pai, que são colocadas aí fora, Senhor, ideologias, ó Pai, onde, Senhor, ó Pai, as pessoas, as vidas, ó Pai, muitas vezes estão perdendo valor, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, levar o valor da tua palavra, Senhor, adiante. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu povo esteja atento, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós não estejamos, ó Pai, cochilando, que nós não estejamos, ó Pai, dormindo, Pai, mas que nós possamos nos levantar, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, para que a tua palavra, Senhor, possa prevalecer, ó Pai, em tempos de crise, em tempos difíceis, ó Pai. Senhor, nós aproveitamos também, Senhor, para orar pelas vidas, ó Pai, que estão passando, Pai, por enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa visitar, ó Pai, Senhor, nesta noite, Pai, os leitos, ó Pai, onde as pessoas estão enfermas, o Senhor possa curar, que o Senhor possa, Senhor, tratar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, contra o Covid, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que as vacinas, os tratamentos, ó Pai, Senhor, fiquem prontos, ó Pai, o mais rápido possível, Senhor, para que, Senhor, vidas, ó Pai, possam ser curadas e também, Senhor, para que, Senhor, o Covid, Pai, não venha afetar novas vidas, ó Pai. Abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o meio político, Senhor, da nossa nação. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, aqueles, ó Pai, que, Senhor, tem boas intenções, ó Pai, políticos, ó Pai, que o Senhor tem bons projetos. Pai, em nome de Jesus, abre as portas, ó Pai. Senhor, e aqueles, ó Pai, que, Senhor, vive no meio da corrupção. Senhor, que tenta, Pai, levar projetos, ó Pai, que venha contra, Pai, os princípios cristãos, ó Pai. Senhor, que caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso povo, abençoa a nossa igreja, abençoa as famílias da nossa igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós estamos voltando, Pai, com os cultos presenciais. Senhor, que as famílias também possam se despertar para estar aqui conosco. Senhor, para que nós possamos juntos, ó Pai, Senhor, vencermos, ó Pai, o comodismo, Senhor, para que juntos nós possamos, ó Pai, Senhor, manifestar a graça, a misericórdia do Senhor, para que juntos nós possamos levar a Tua palavra adiante. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Estamos chegando aqui ao final, então, deste culto. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos. Vou citar os nomes aqui, né? Vamos citar os nomes, né, irmão Valdir? Olha, eu estou aqui hoje feliz porque eu estou com a minha família aqui completa hoje, quase completa, né?
Só não deu para vir a Gabi, porque ela está muito longe da gente, né? Mas estou eu, a Simone, hoje o Guilherme está de folga, está aqui com a gente, o Gustavo também, né? Inclusive até tocou bateria aqui. Temos também os nossos obreiros aqui, o nosso irmão Danilo, Daniel, Valdir, né? O nosso irmão Samuel aqui na mídia e também o nosso irmão Carlinhos que está aqui com a gente. Muito bom, gente, fico feliz, viu, de ter vocês aí conosco nesta noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Irmãos, a igreja está aberta, hein? Os irmãos da igreja do Tucuruvi aí, pelo menos de quinta-feira à noite e domingo de manhã, nós já estamos tendo cultos presenciais, tá bom? Então se programe aí para você ir voltando aí para os cultos, tá bom? O Daniel tá mandando um recado aí pro povo aí. Dá para pegar ele aí, Samuel? Manda recado aí para ele, ó. Irmão Valdir, né, ó, mandando. Estão falando aí, vem, bota a máscara, álcool em gel e vem, né? Vem para cá. Não sei se pegou aí. Mas amém, gente. Então, se Deus quiser, né, posteriormente nós vamos adicionando outros trabalhos. Mas, por hora, quintas-feiras à noite, às 20 horas, domingo às 10 horas da manhã. Quem quiser estar aqui no domingo às 10 horas, fala com o nosso irmão Danilo, ele está fazendo a lista de presença. Nós temos aqui de 25 a 30 pessoas, a gente consegue colocar aqui dentro, observando aí o distanciamento das cadeiras, tudo direitinho, né? Tá bom? Então é isso. Amanhã, pela manhã, 8 horas da manhã, eu e a Simone faremos a última live desta semana sobre as parábolas de Jesus. Participe conosco também, em nome de Jesus. Vamos terminar o nosso culto. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por este tempo aqui na Tua presença. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.